Fala, galera. Tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Gente, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, tá? Tô tentando fazer o máximo de vídeos, né, possíveis, ah, dentro, obviamente, pessoal, do que eu consigo, tá? Para tentar ajudá-los na preparação e na formação de vocês, tá? Pessoal, seguinte, o que que eu quero trazer com vocês agora, tá? Eu quero trazer uma questão aqui dentro, que é uma questão que caiu na banca Fundatec, tá? E vocês sabem que essa questão aqui, gente, a probabilidade dela cair, pessoal, em certame público, ela é bem alta, tá? Que na verdade, gente, deixa eu só colocar agora aqui para vocês, é essa conversão aqui das vozes verbais, tá? Gente, o que que é uma voz verbal, tá? Então, a voz verbal, a tua preocupação aqui dentro, evidentemente, é com o verbo e o teu sujeito, tá? Então, esse verbo aqui, ele vai nos dar uma ideia, uma noção se o sujeito está praticando a ação, se o sujeito está sofrendo a ação, ou se o sujeito está praticando e sofrendo a ação, tá? Então, deixa eu só colocar uma técnica para vocês aqui, pessoal, que é a seguinte, tá? Vou colocar para apresentar agora aqui o Word, tá? Para que vocês possam realmente entender esse conteúdo aqui. Então, é só carregar. Carregando. Aqui, pessoal. Fechou já, tá? Então, já tá vindo aqui. Gente, então vamos lá. Pessoal, o que que é uma voz verbal, então? Como ela se divide? Bom, as vozes verbais, pessoal, elas se dividem em voz ativa, tá? Então, vou colocar agora aqui para vocês. Voz ativa. O que que é uma voz ativa, gente? Uma voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, tá? O que que é uma voz passiva, pessoal? Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, tá? E voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação, tá? É quando o sujeito pratica e o sujeito sofre a ação. Tranquilo? Foi? Tá. Pessoal, pratica ação. Como é que ele pratica ação agora aqui dentro? Então, vocês vão ver a ação verbal. Então, João, esse João agora aqui para nós, comprou. Então, João comprou balas. Tá? Tranquilo? Foi. O que que vai acontecer, pessoal? Esse comprou agora aqui, vocês vão perceber que ele dá uma ideia de movimento, porque ele sai do estado de inércia dele e vai comprar alguma coisa. Por isso que esse cara agora aqui, esse João, ele está praticando a ação, o ato, o efeito de comprar algo. Então, isso aqui é uma voz ativa, porque o sujeito pratica a ação. Tranquilo. Gente, só que quando eu tenho uma voz passiva, é quando o sujeito ele sofre a ação, né? Só que o sujeito, pessoal, ele sofre a ação de duas maneiras. Ele sofre a ação no sentido analítico, então, voz passiva analítica, ou voz passiva sintética. O que que é uma voz passiva analítica, pessoal? A voz passiva analítica, eu tenho que ter obrigatoriamente a presença do ser aqui dentro, mais o teu verbo no ado ou ido, mais a tua preposição por, que vai dar agora o agente da passiva. Então, o por agora aqui dentro é o elemento que abre o agente da passiva, tá? Então, o agente da passiva, ele vem com o uso da preposição, tá? Claro, evidentemente, né, pessoal, por mais o, pelo, né? Por mais a, pela, e assim sucessivamente, tá? Então tem que fazer a contração quando cabível fazer a contração. Pessoal, pensem comigo o seguinte: se eu tenho ser agora aqui dentro, tá? Que eu tenho ser agora aqui dentro. Que eu tenho ser e eu tenho ado
ou ido, pessoal, o que que vai acontecer? Pensem comigo o seguinte: ser mais a do ido, mais o meu por. Esse ser agora aqui é um elemento estranho à ordem. Ou seja, esse elemento é o elemento que eu vou acrescentar na voz passiva analítica, tá? E a voz passiva sintética, eu simplesmente vou ter a presença de quem? A presença do se. A presença do se aqui dentro, tá? Pessoal, pensem comigo o seguinte. Pensem comigo o seguinte. A voz passiva analítica ou a sintética, independentemente se for analítica ou sintética, eu tenho que ter alguns requisitos. O ser, tá? O estar e o fazer, mais a do ido, mais por. Então, como é que eu construo aqui dentro, pessoal, uma voz passiva analítica? Eu pego o João, e esse João, ele comprou. Sim, ele comprou balas. O que que vai acontecer agora? A minha preocupação aqui dentro, pessoal, indiscutivelmente, é quem, pessoal? É localizar o verbo, fazer a pergunta para esse verbo e localizar o meu objeto direto, tá? Mas, Fabrício, e o sujeito? Pessoal, o sujeito para a voz passiva analítica não é tão importante como o objeto direto. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um verbo transitivo direto que vai pedir o quê, pessoal? Que vai pedir o objeto direto, pessoal. Que vai pedir o objeto direto. Então, o que que acontece aqui dentro? Eu tenho agora o objeto direto que passa a ser o meu sujeito e o meu sujeito que passa a ser o meu objeto direto, tá? Que aí, na verdade, ele vai ser o agente da passiva, né? Então, eu vou ter, pessoal, aqui dentro o seguinte, eu vou ter assim, ó, balas, balas, olhem agora, por João, tá? Isso aqui vai ser a minha frase a partir de agora. Balas, balas, por João, agora aqui dentro. Tá aqui, ó. Balas, por João. O que que vai acontecer, gente? Esse por João agora aqui, lá na voz ativa, era o meu sujeito. E ele passou a ser o quê? Ele passou a ser agente da passiva. Então, aqui dentro, pessoal, ele é agente da passiva. E o meu objeto direto passa a ser o meu sujeito na voz passiva analítica. Só que eu tenho uma fórmula, é ser mais aduído mais por. Então, eu tenho que pegar o tempo e o modo verbal desse verbo, que está no pretérito perfeito, e colocar nesse cara agora aqui. Balas, balas foram compradas. Foram compradas por João. Tranquilo? Foi? Tá. Pessoal, o que que acontece? Acontece o seguinte: balas foram compradas por João. O que que vocês vão perceber agora aqui dentro? Vocês vão perceber o seguinte, que eu tenho agora o verbo ser mais o meu ado e ido. Eu tenho que ter esses elementos. Só que tem um problema nessa frase, pessoal. Qual o problema? Olhem para essa frase agora aqui. A acreditação é dada, ó, é dada para um escopo, tá? A acreditação é dada para um escopo. Gente, a acreditação é dada para um escopo. O que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que eu vou ficar numa dúvida ferrenha em relação a esse dada. A esse dada. Por quê, pessoal? Porque vocês têm particípio ado ou ido? Sim, tem. Só que esse ada aqui dentro, ele também pode ser um formador de quem? De um adjetivo, tá? Ele pode ser um formador de adjetivo. Então, essa é a minha grande dúvida na voz passiva analítica. Perceber se realmente eu estou trabalhando com o verbo ser mais o meu ado ido, ou eu aqui dentro estou trabalhando apenas com o ser e esse dado é como adjetivo, dando uma qualidade ou estado à acreditação. Sacaram? Então vamos fazer o seguinte: deu-se a acreditação para um escopo.
Pessoal, olhem para cá. Deu-se. Deu-se. É uma voz passiva sintética pela presença do C? Claro que é, pessoal. Olha aqui. Maravilhoso. Eu tenho que ter a presença do C, indiscutivelmente. Mas o problema é que a acreditação é presente do indicativo. E se é presente no indicativo, deu-se teria que ser no presente do indicativo, e não tá. Deu-se é pretérito perfeito. Então, não está batendo as coisas aqui dentro, não está batendo o tempo e o modo verbal, porque o tempo e o modo verbal tem que ser o tempo e o modo verbal da voz passiva analítica. Isso é evidente, pessoal, tá? Então, eu não posso ficar mudando o tempo e o modo verbal aqui dentro do jeito que eu quero. Então, com toda certeza, essa aqui, indiscutivelmente, pessoal, é falsa, tá? Então, eliminamos e eliminamos aqui dentro. Maravilhoso, né? Pessoal, ela é formada pelo verbo auxiliar, beleza. Ser, na forma verbal, é, seguido do particípio do verbo principal dar, figurando assim na voz ativa analítica? Não sei, pessoal. Não sei. Não sei. Tá? O que eu deveria, por óbvio, fazer agora aqui é tentar transformar para a voz ativa novamente. A acreditação é dada para um escopo, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui dentro? Eu vou tentar fazer a mudança para a voz ativa novamente. Então, quando eu transformei para a voz passiva analítica, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz agora um processo aqui dentro, não sei se vocês perceberam, dx, dx, dx. Então, balas, vem para cá, ó, balas, vem para cá, tranquilo, tá? E o João vem para cá, tranquilo, agora aqui dentro. Finalizou, fechou, tá? Então, eu tenho que fazer agora o que, pessoal? Ao invés de andar para frente, eu volto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a preposição agora aqui, que é o elemento acessório, né? Um elemento intruso. Eu tenho que eliminar esse elemento aqui, porque ele é um elemento intruso, né? Ele é uma fórmula que eu acrescento dados a mais, então eu tenho que tirar esses dados. E eu tenho que fazer agora o quê? Esse x, eu tenho que desfazer esse x. Então, João tá comprada balas? João comprou balas. Ó, eu refiz. Então, aqui dentro, pessoal, se vocês tentarem fazer isso, primeiro, eu não tenho o por, eu não tenho o agente da passiva. Eu não tenho, ó, em nenhum momento. Ah, mas Fabrício, eu tenho para. Para não é o por, gente. Não é o pelo, não é o pela. Tá? Então, eu não tenho agente da passiva. Eu posso não ter agente da passiva? Claro que eu posso, pessoal. Claro que eu posso não ter. Ó, balas foram compradas. Então, eu poderia muito bem eliminar por João. Balas foram compradas. Então, tranquilo, eu posso não ter agente da passiva aqui dentro. Mas o que vai acontecer, pessoal? Tentem agora a colocar assim, a acreditação é dada. É dada. Ponto. Tá, tudo bem. A acreditação é dada. Agora, tentem agora transformar aqui para voz ativa. Tentem. Dá certo? Não dá, pessoal. Não dá. Não dá. Então, agora aqui dentro, pessoal, esse elemento é falso também. A utilização do pronome apassivador se, então, praticamente nessa frase aqui, né? Na frase em questão, também. Ah, tá. Se, na frase em questão, também possibilitou sua passagem incólume para a voz reflexiva. Pessoal, que se. Onde é que está o se nessa frase? A acreditação é dada para um escopo. Não, a não ser que ele esteja fazendo menção a esse elemento aqui, ó. Aqui na frase, pessoal, em questão, com toda certeza, tu não tem a presença desse ser, tá? Tu tem o verbo ser aqui dentro. O que vocês têm? Vocês têm um artigo, a acreditação substantivo, vocês têm um verbo de ligação, dado adjetivo para preposição, um artigo indefinido e escopo, para nós agora aqui um substantivo, tá? Então, resposta incorreta também,
portanto, a alternativa D agora aqui dentro, pessoal. A alternativa D agora aqui dentro, tá? Fecha tudo tranquilo, pessoal, não tem problema algum, tá? Ficou F, 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 gente. Foi? Tranquilo, pessoal? Gente, dando seguimento, olhem para cá, pessoal, deixa eu só colocar aqui. Gente, pensem comigo, o vocábulo, ó, essa questão aqui é uma questão típica da parte de estrutura e formação das palavras aqui dentro, tá? Então, cuide uma coisa muito importante, pessoal, muito, muito, muito importante ali dentro, tá? Quem já trabalhou com a parte denominada prefixo, sufixo, enfim, tá? Radical, ou seja, estrutura e formação das palavras, o que que nós temos que cuidar? Nós temos que cuidar aqui dentro em natureza o nosso radical. Quem é o nosso radical? O nosso elemento estrutural básico. Aqui dentro nós já podemos eliminar quem? A derivação regressiva. Por que a derivação regressiva nós podemos eliminar, pessoal? A derivação regressiva nós podemos eliminar porque eu tenho cantar, eu tiro o R e vira canto, coisa que não existiu nessa aqui, tá? Não existiu. Imprópria é a mudança de categoria gramatical. Também não, pessoal. Eu posso muito bem colocar assim, o andar dela me fascina. Então, o que está acontecendo agora aqui dentro? Fica evidente, pessoal, fica evidente que agora eu tenho quem? Eu tenho um verbo, que esse verbo ele passa agora aqui dentro a ser um substantivo pelo processo de derivação imprópria, mudança de categoria gramatical. Tudo bem. Ela é uma parasintética, pessoal. Natureza vem de natureza no sentido de natural, né? Então, natural, natureza, esse esa agora aqui dentro para nós é o nosso sufixo. Concorda comigo? Esa, formador de substantivo, né? Natural, natureza. Então, natureza, natural. Então, o radical é o elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra. Então, a derivação parasintética, pessoal, ela vai formar aqui dentro duas classes de palavras gramaticais. Ela vai formar adjetivo e ela vai formar para nós, pessoal, verbo. Então, o que que acontece? Se ela forma adjetivo e se ela forma verbo, o que que acontece? Natureza é a natureza. Então, natureza é um substantivo. Então, se é um substantivo agora aqui dentro, não poderia ser parasintética, porque parasintética só forma duas classes de palavras gramaticais, evidentemente, pessoal. Tranquilo? Foi? O que que vocês vão ter agora? Prefixo, não tem porque radical, natural, e sufixo, a alternativa correta na questão número 9, a alternativa E, tá? Tranquilo, gente? Conseguiram, pessoal? Bem simples, bem fácil, né? Uma questão bem tranquila aqui dentro, tá? Foi, pessoal? Tranquilo? Meu muito obrigado, gente. Qualquer coisa, a gente estou à disposição sempre para ajudá-los, tá?